de a nova e definitiva página da extensa, infindável novela do Mensalão. Porque primeiro dia útil em que o Mensalão colocou de fato na cadeia aqueles que entendeu ao longo do processo que deveriam e mereciam penas privativas de liberdade. Eles representam um grupo não pequeno, mas não é total, dos que foram julgados no Mensalão. Há algumas observações muito rápidas antes que a Tatiana e a Cássia passem para vocês as manchetes do dia, boa parte delas sobre o que está acontecendo neste momento em relação àqueles que já estão na Papuda, em Brasília, em relação ao Pisolato, que fugiu para a Itália, em relação a outros que hoje deverão receber penas de prisão, são 7, na verdade, devem ter suas penas de prisão determinadas pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa. Mas neste primeiro dia útil, depois das primeiras prisões determinadas pelo Mensalão, duas discussões permanecem, e eu acho que tendem a ganhar corpo ao longo do tempo, especialmente a segunda delas. A primeira é a que diz respeito ao caráter político, né, destas prisões, segundo alguns dos presos. O Genuíno, o Delúbio, o Dirceu, basicamente o Genuíno e o Dirceu, que tem história de enfrentamento político com a ditadura, que tem história de prisões, de exílios, de torturas e tal, especialmente esses dois, que tem uma história política que está longe de ser a história do Delúbio. Esses dois estão alegando que são presos políticos, coisa que já foram em outro momento. O Dirceu diz, por exemplo, que é preso político de uma democracia que, se não me falha a memória, ele diz que está submetida ao que quer a imprensa, etc. e tal. Eu confesso a vocês o seguinte, me causa um pouco de perplexidade e também uma certeza. A certeza é de que falta um argumento consistente ao Dirceu e ao Genuíno para lidar com essa condenação. E a perplexidade vem do contraponto a este raciocínio. O argumento de presos políticos soa absolutamente ridículo. É uma condenação feita num regime democrático, que colocou no poder o grupo que ambos, do qual sempre participaram, que ajudaram a fundar e tudo mais, que nomearam os ministros do tribunal que os condenou. Ele tem a cachapante maioria, o sistema político, o grupo político que Dirceu e Genuíno integraram, foi quem compôs, quem deu este perfil ao Supremo Tribunal Federal. E a imprensa brasileira, me desculpe, senhores, está longe, mas muito longe, de poder. Ela tem até uma boa capacidade de influência aqui e acolá em assuntos que detenham unanimidade junto à opinião pública e tal, papapá. Mas olha, querer atribuir à imprensa, primeiro, essa unanimidade, como se a imprensa inteira estivesse batendo na tecla de que tinha que ter esse desfecho assim, um assado, etc. e tal. Não é. Há setores da imprensa que defenderam ao longo de todo o tempo desfechos diferentes, chamaram atenção para excessos de ministros do Supremo nos seus discursos, nas suas atitudes, chamaram atenção para contradições aqui e ali, para aquilo que parecia ser um cerceamento de defesa aqui e acolá. Não se pode falar em cerceamento de defesa num processo, minha gente, que durou o que esse Mensalão durou. Ele durou esse tempo todo. Vocês poderiam falar que houve cerceamento de defesa, e eu acho que não, na condenação daquele político chinês, o último deles, da mulher dele, em 2 anos e meio, 3 anos, descobriram que eles eram corruptos, prenderam, julgaram, condenaram, estão cumprindo pena, detalhe, de prisão perpétua. Nós estamos discutindo aqui, no caso específico das figuras mais proeminentes do PT, se vão ficar em semiaberto por quanto tempo, se não vão dormir em casa, se não vão dormir na cadeia, ficar em casa, ficar na rua o dia inteiro. Não tem nada que nós possamos dizer, pô, olha que barbaridade. Não tem, é um processo que começou, um crime que ocorreu em 2005,
Nós estamos em 2013 e definitivamente um processo com essa visibilidade, com esses advogados que me desculpem, capítulo à parte é saber de onde veio a grana para pagar essa gente, mas vamos lá, esquece esse detalhe. Querer dizer que esse processo envolveu cerceamento de defesa é tão caricato quanto ouvir de Dirceu e Genuíno, que sabem o que foi, porque viveram heroicamente uma prisão política em outras épocas de suas vidas, dizer que o que está acontecendo agora é uma prisão política. Política determinada por que força hegemônica dentro do jogo político nacional? Você diz que é preso político e de fato o é, quando você, numa posição fraca em relação a quem está no poder, é levado por este à prisão, à tortura, ao desterro, ao exílio. Qual é o poder maior do que o PT, que está hoje no comando do país, para você dizer que petistas estão sendo vítimas de uma prisão política? Quem é que está fazendo essa política no Brasil, se não o próprio PT? E outra coisa, ninguém está julgando, ou ninguém julgou, do meu ponto de vista, ninguém julgou a biografia do Genuíno, a biografia do Zé Dirceu. Já não digo a mesma em relação ao Delúbio Soares, nem a do Roberto Jefferson, nem do Marcos Valério. Esse aí nem tinha biografia, quem era o Marcos Valério? Não era ninguém, até virar figura central do... Mas algumas figuras políticas, Valdemar Costa Neto, Pedro Henry, não sei o quê, essas figuras já tinham um prontuário bastante sujo na política brasileira. É só pesquisar, muito antes de surgir Mensalão, onde essas... E o evento do Mensalão não tem nada a ver com o evento Resistência à Ditadura. A segunda questão que eu acho importante é o seguinte: enquanto vamos discutir o varejo agora da execução das penas, se vai, se não vai, se fica no semiaberto, semifechado, se é isso, aquilo, se o Pisolato vai ser preso, se não vai, se a Itália vai entregar, se não vai entregar, isso aí vai ficar povoando o noticiário. É preciso saber o seguinte, não sei quem falou hoje, aliás, o Valdo Cruz, na Folha, usou uma boa frase para definir um pensamento que já desde o sábado veio para a minha cabeça. Num país com tanta corrupção e tanta impunidade, a fila tinha que andar. Andou o primeiro da fila. Agora é o seguinte, o segundo da fila é o Mensalão Mineiro. Quem quer criticar a imprensa... Prescreve em alguns meses. Quem quer criticar a imprensa, critica dizendo que ela não cobra o Mensalão Mineiro. Não é verdade. Ela não cobra ou não colocou na mesma evidência que o mensalão tucano, no caso, não se pode nem dizer mensalão mineiro, desculpe, o mensalão tucano. Ela não colocou na mesma evidência, pode-se dizer, do que o mensalão petista. Mas o mensalão petista estava na evidência em função da dimensão que tomou, do andamento jurídico que teve, do tipo de personagem que envolve, enfim. Mas olha, é como diz aí o colunista da Folha, a fila andou, está andando a fila. Agora chegou a vez do mensalão tucano entrar nos holofotes e sofrer os desfechos que tem que sofrer com a celeridade que se impõe a necessidade que um país tem como o nosso de enfrentar a corrupção para valer. Então é o seguinte, não tem preso político nessa história, não tem preso político porque a hegemonia política no Brasil é exercida pelo grupo dos presos. E aliás gostaria de perguntar, tanta gente que bajulava essa gente agora deve ter sumido no mapa, né? Tem gente que não está nem citando, nem fazendo crítica aberta à decisão do Supremo, e que deveria ter o dever moral em função da amizade que sempre uniu a essas pessoas, a alguns dos condenados deviam estar aí falando agora e tal. Mas enfim, o fato é que o processo mensalão não culminou com um resultado político, porque seria ridículo imaginar que um Supremo nomeado pelo PT, hegemonicamente, condenaria politicamente membros proeminentes do próprio PT. Se tem preso político no Brasil, é preso político que o PT quis transformar em preso político. E não me parece que seja o caso nem de Delúbio, nem de Genuíno e nem de Dirceu.